Bem, senhores, o nosso create já está funcionando, tá? Se a gente observar o banco de dados, nós já temos aí dois registros. Mas o último registro que eu inseri, o nome do cliente foi João, e olha como ficou. Então isso é um problema de codificação, e vocês vão aprender agora como resolver e não ter mais esse problema, tá? Então nós temos três passos. O primeiro passo é definir a codificação nos arquivos HTML. Então olha só, o nosso index e o nosso adicionar, eles estão incluindo o arquivo header.php. Então no arquivo header.php, a gente já inseriu aqui o charset UTF-8. Então a gente já definiu a codificação no HTML, tá? Mas a gente precisa definir a codificação também no nosso arquivo de conexão com o banco de dados, o nosso dbconnect, tá? Então para a gente setar a codificação, utilizamos a função mysqli set charset. E entre parênteses passamos dois parâmetros. O primeiro é a conexão e o segundo parâmetro, a codificação, o UTF-8, tudo junto, tá? Ponto e vírgula. E o terceiro e último passo é a gente definir essa mesma codificação em nosso banco de dados, certo? Então, se eu selecionar aqui o banco de dados CRUD, vocês podem observar que o nosso agrupamento não está UTF-8. Então, vou clicar aqui em operações e vou alterar. Vou colocar UTF-8. Esse aqui, UTF-8 underline Unicode. Beleza? Vou clicar em executar. Então, ele definiu a nossa base de dados como UTF-8. Mas, se a gente clicar na tabela clientes e clicar aqui em estrutura, nossas tabelas ainda estão latim. Tá? Então, a gente precisa mudar aqui também. Então, vou clicar aqui em muda. Vou alterar. Aqui do campo nome, colocar UTF-8 Unicode. Ok. Vou clicar em guarda. Tranquilo. Agora com sobrenome e e-mail eu faço a mesma coisa. Procuro aqui o UTF-8 Unicode. E por fim, e-mail. UTF-8 Unicode. Clicando aqui em guarda. Clicando aqui em guarda. Beleza. Então o nosso banco de dados já está ok. Deu esse trabalho todo porque quando a gente criou o banco de dados, a gente não selecionou aqui o agrupamento. Então a gente poderia selecionar no momento da criação do banco de dados, tá? Basta selecionar aqui o Unicode e definir o banco de dados. Então toda tabela que você for criar, vou só fazer um teste aqui. Colocar só dois campos e vou colocar varchar e não vou definir aqui no momento da criação dos campos. Vou clicar em guarda. Então se a gente observar aqui a estrutura, por padrão, os campos já vêm com o UTF-8, certo? Então basta definir no momento da criação do banco de dados, certo? Beleza. Então vamos voltar aqui para a nossa realidade. Então se eu fizer um outro cadastro, um João Carlos, sobrenome, vou colocar um açúcar, não tem nada a ver com o nome, mas é só para a gente ver se está funcionando. João Açúcar, @gmail.com, idade 56. Cadastrar. Beleza. Se a gente der uma olhada aqui em clientes, nós não temos mais problemas com codificação. Bom, então nós já temos o nosso create, onde a gente faz aqui uma inserção no banco de dados, tá? Então vamos para index, que será o nosso read, ou seja, nós vamos fazer um select e exibir os registros do banco de dados, beleza? Então primeiro a gente precisa adicionar aqui a conexão, tá? Conexão. Vamos dar um include a pasta php action
e o nome do arquivo, né? dbconnect.php. Beleza. Então aqui embaixo nós temos uma tabela, tá? Temos o thereads e o tbody. Nós inserimos aqui uma linha estática, né? Então aqui dentro do tbody, vou abrir um bloco PHP e vou criar o nosso SQL. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um select em todos os campos. Então colocamos aqui um asterisco da tabela clientes. Apenas isso, certo? Então aqui embaixo vou criar a variável resultado, que vai ser igual a MySQL query. E aqui nós passamos a conexão, né? Connect e o nosso SQL. Beleza? No nosso banco de dados nós temos mais de um registro. E mesmo que só tivesse um, a gente ia precisar fazer um loop. Beleza? Aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui depois de resultado, nós vamos utilizar o loop while, tá? Então, enquanto dados igual MySQL fetch array e entre parênteses colocamos aqui a variável em resultado, tá? 2 pontos. Então, como nós vamos dar um loop nessa linha aqui, a gente pode abrir o bloco PHP aqui embaixo e fechar o while aqui com end while e fechar o bloco PHP. Tranquilo? E aqui nas colunas nós vamos exibir os dados, tá? Então eu estou dentro aqui de um loop, vou dar um echo no array dados, no campo nome, beleza? E vou fazer isso com todos os campos. Então eu tenho nome, sobrenome, e-mail e idade, correto? Vamos ver se funcionou. Vou abrir aqui o navegador, na index, atualizando. Opa, tive um erro aqui no include, na linha 5. Vamos ver o que aconteceu. Faltou ponto e vírgula. Beleza, atualizando. Olha só, nós conseguimos listar todos os registros do banco de dados, certo? Se a gente adicionar aqui um cliente, vou adicionar agora José de Oliveira, o e-mail José, idade 99. Cadastrando. Já está aqui, José Pezão. Beleza? Então a nossa listagem está funcionando. No create, assim que a gente faz um insert, ele nos redireciona para index, tá? Ou com parâmetro sucesso ou com um erro. Então vamos voltar aqui no create e a gente vai fazer o seguinte. Vamos remover esses parâmetros, vamos deixar apenas o header location index. Só que antes nós vamos criar uma seção, session, chamada mensagem. Beleza? E aí nós vamos atribuir uma mensagem para essa seção, que vai ser cadastrado com sucesso. Ponto e vírgula. E se der erro, vamos criar a seção mensagem e atribuir a mensagem erro ao cadastrar. Beleza? Só que a gente precisa abrir aqui em cima a sessão, né? Precisamos iniciar a sessão com session start. Então aqui na index a gente vai fazer o seguinte. Vou abrir a sessão, session start, e vou verificar se existe essa seção mensagem, certo?
Então, ó, if e set, se existe o quê? Se existe a seção mensagem. Então já deu para entender. Então já deu para perceber o que a gente vai fazer, né? Então se existir a mensagem, ele vai exibir essa mensagem. Echo session mensagem. Beleza. Vamos atualizar. Vamos adicionar aqui um cliente. Adriele Silva. Idade 123. Cadastrado com sucesso. Se a gente tentar cadastrar um cliente e na idade a gente colocar uma string, vai dar erro, tá? Então, erro ao cadastrar. Nossas mensagens estão funcionando, tá? Acontece que se eu tentar Acontece que quando ele exibe uma mensagem e a gente atualiza a página, essa mensagem permanece, tá? Essa mensagem deve sumir quando a gente atualizar a página, tá? Então o que a gente precisa fazer? Simples. Aqui embaixo, depois que ele abre a sessão, verifica se existe e exibe, a gente dá um session unset para ele limpar a sessão, certo? Então depois que ele exibir e a gente atualizar, a sessão vai sumir, certo? Beleza, só que essa mensagem aqui não ficou muito legal. A gente pode exibir essa mensagem de uma forma mais atraente. Então, vou abrir aqui o site do Materialize. E aqui na aba JavaScript nós temos o Thirsts, que são essas mensagens em formato de alerta, certo? Para usar essa mensagem é simples. Olha o código JavaScript aqui. Não precisa nem entender muito JavaScript para utilizar essa mensagem, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou abrir o Sublime Text. Aqui em cima da div class role, vou criar um script e vou fazer o seguinte. Window.onload igual function, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aquele alerta aqui dentro. Esse onload serve para a gente carregar essa função depois que toda a página for carregada, certo? Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos no site do Materialize, vou copiar essa função e vou colar aqui dentro, certo? Beleza. Se a gente voltar na index e atualizar, ele já começa a mostrar essa mensagem aqui. Só que a gente tem que mostrar essa mensagem quando a gente fizer o cadastro do cliente, certo? Então o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar esse script todo, vou apertar um Ctrl X, certo? Beleza. E aqui depois do if, da linha 4, eu vou fechar esse bloco PHP. E vou abrir um bloco PHP novamente aqui antes do end if, certo? Porque a gente vai precisar misturar aqui o JavaScript com o PHP, certo? Então vou colar agora aquele script aqui. Só que aqui no lugar da mensagem, a gente vai colocar o echo session. A gente vai colocar esse echo aqui. Então vou abrir um bloco PHP, vou fechar esse bloco PHP e vou colar aqui dentro da mensagem, certo? Vamos ver se isso vai funcionar. Vou adicionar um comentário aqui, mensagem, Ctrl S e vamos testar. Atualizar aqui a index, nada aconteceu. Se a gente tentar adicionar um cliente, Pedro Henrique @gmail, idade 123. Cliquei em cadastrar e olha só, a mensagem cadastrado com sucesso. Vamos tentar cadastrar alguém aqui para não dar certo, tá? Vou colocar qualquer coisa e na idade eu vou colocar uma string, então vai dar um erro,
Quando eu clicar em cadastrar, opa, erro ao cadastrar. Então, esse trecho de código aqui está funcionando perfeitamente, certo? Então, o que nós vamos fazer para melhorar a visibilidade? Dentro da pasta Includes, vamos criar um novo arquivo, Ctrl S, e eu vou salvar como mensagem.php. Vou voltar na index e vou copiar esse código inteiro aqui. Vou dar um Ctrl X e vou colar aqui, tá? Então a gente precisa abrir aqui um código PHP e fechar aqui embaixo, tá? Para ficar tudo certinho. Vamos voltar na index. E aqui embaixo do header, nós vamos dar um include mensagem. Include once. Includes barra mensagem.php. Vamos testar mais uma vez? Atualizar. Ok. Vou tentar adicionar qualquer coisa só para a gente ver a mensagem de erro, né? Cadastrar. Opa, erro ao cadastrar. Então está tudo funcionando perfeitamente, beleza? Então na próxima aula nós vamos aprender como editar e remover os registros, beleza?